existe alguma interface, o Pachucanes chegou a ter acesso a textos do Lukács enquanto ele está escrevendo, porque olhando agora parece normal, ele fala, o marxismo está sempre pensando na questão do fetichismo da mercadoria. Então o Lukács pensa isso lá na Hungria e o Pachucanes está pensando isso na Rússia para falar sobre o direito. Mas na época não era bem assim, pelo menos reconstruindo o debate do marxismo, a reconstruir o Marx a partir da alienação e do fetichismo não era exatamente um procedimento predominante nos círculos marxistas na Europa, na cena internacional. A gente, não sei se você concorda com isso, mas alguns intelectuais dizem, a gente assiste a uma reflexão teórica dentro do marxismo justamente nessa época da Revolução Russa, não à toa, porque o capitalismo estava apresentando frestas, como o senhor bem colocou, e a problemática da alienação e do fetichismo, por assim dizer, são redescobertas pelo marxismo. Então, tanto o Caso como o Pachucanes, é curioso ler, falam em reificação e coisificação do trabalhador, e não só do trabalhador, mas isso como uma lógica que se apodera do capitalismo, da sociedade capitalista como um todo, e há relações de produção mercantilizadas, correspondem também a agentes atomizados, o sujeito de direito. Essa formulação do Pachucanes, curiosamente, também está, me parece, na história de consciência de classe. Então, a primeira pergunta que eu te coloco é essa: se um leu o texto do outro, o que se discutiu a respeito disso. Por outro lado, os pontos de divergência. O senhor insistiu dentro dessa tecla, a leitura do texto também vai por aí, colocam o direito e o fenômeno jurídico atrelado às relações sociais de produção, mas o que são as relações sociais de produção predominantemente por Pachucanes? Ele enfoca sobremaneira a questão da circulação. E aí eu vou me permitir aqui fazer uma provocação para que você esclareça as dúvidas na minha cabeça. Ao enfocar mais a circulação, ao invés da produção e do trabalho, será que a gente não corre risco de escorregar em algumas cascas de banana? Porque em alguns momentos da história do capitalismo industrializado e burocratizado do século XX, o próprio aparelho estatal, digamos assim, ossifica a liberdade de circulação. Tanto em grande medida na União Soviética, nas sociedades centralizadas e planejadas, e mais ainda em regimes de extrema-direita, como no fascismo e no nazismo alemão. O próprio contrato de trabalho entra em crise, o trabalhador é designado ao final do que ele vai trabalhar, quantos anos. É difícil até falar em atomização da circulação do indivíduo mercadoria. E aí me parece, mas é por isso que eu faço a pergunta e preciso estudar mais, que a perspectiva lucasiana talvez ofereça uma chave de compreensão mais adequada, porque se a circulação é ossificada, a alienação no momento da produção permanece, e ela é que é distintiva de uma sociedade de classe que rega a opressão e de uma sociedade em que o indivíduo, que o ser humano é livre. Porque se a circulação foi engessada, a fungibilidade entre os trabalhadores no momento da produção permanece, ou seja, a abstração permanece não pela circulação, mas pelo trabalho. No momento do trabalho, que fragmenta as personalidades, os indivíduos são abstratamente iguais, ainda que a circulação desses indivíduos tenha sido interrompida. Então, as minhas questões são essas. Em primeiro lugar, pontos de contato entre Lukács e Pachucanes, e, por outro lado, a questão da ênfase na circulação e da ênfase no trabalho. A primeira questão, há quem faça, de fato, essa aproximação, sobretudo o Corte. Karl Corte, no prefácio ao livro do Pachucanes, da edição pequena, o Corte é que faz essa aproximação. É que o Silvio já foi com o Silvio Almeida, que é um aluno que já tem no Mackenzie, foi orientando o professor Arias, publicou inclusive o seu livro, esse excelente, ser publicado pelo Arthur Alfa. Ele vai na direção de uma posição muito diferente, apoiado no Balibar, naquele livro, A Filosofia de Marx. É que, para isso não tem tanta relevância, porque eu acho que esses pontos não são fundamentais na leitura do Pachucanes. Primeiro que eles não tiveram contato nenhum com a obra do Lukács. E também que eu acho que o problema do fetichismo,
não é um ponto fundamental. Minha própria tese sobre isso, eu não tenho grande relevância, mas eu não acho que é um ponto fundamental. Né? Além do mais, será que o Pachucanes, quando fala em edificação, está falando mesmo de edificação assim como o Caixa? Será que é isso? Né? É preciso então ter algum cuidado, né? Porque a expressão pode ser a mesma, mas não há um desenvolvimento que nos permita tirar conclusões tão seguras assim. Né? Eu acho que a orientação que ela Pachucanes não necessariamente leva ao mesmo caminho. A segunda questão sua é bem mais complexa. Né? De fato, é uma polêmica que existe em torno do Pachucanes, e eu mesmo, na minha tese, procurei justamente enfrentar essa questão. Né? A minha tese é uma tentativa de mostrar que o Pachucanes não é circulacionista. Que não é circulacionista. A tese toda é essa. Que na verdade, há uma concepção do Pachucanes, né, muito mais sofisticada, muito mais complexa. Né? O Pachucanes, em um certo momento do seu livro, diz assim: o direito é determinado pelas relações de produção. Expressamente. Como conciliar, eu pergunto isso no meu livro, como conciliar essa afirmação dele com as reiteradas manifestações dele ligando o direito com a circulação mercantil? Como explicar isso? Se ele mesmo diz coisa diversa em dois momentos, né? Então eu tento, no meu livro, dar uma resposta, né? Partindo de uma análise que eu faço do significado da mercadoria do capital do Marx. A partir dessa análise é que eu vou extrair uma série de conclusões, permitindo reler, né, o Pachucanes numa chave um pouco diferente. Né? Então, o significado, digamos, mais profundo dessas análises que eu faço, né, e aqui sem recuperar todas as mediações, né, já abruptamente chegando aos resultados, né, é de que o Pachucanes, mesmo sem elaborar muito isso, né, o que ele faz, a meu ver, é estabelecer o primário das relações de produção, em última instância, né, que devido à sua especificidade do capitalismo, determina um certo modo de circulação que, por sua vez, determina a forma jurídica. Então há uma espécie de sobredeterminação, que é um conceito hegeliano que eu utilizo, né? Uma espécie de sobredeterminação. Né? Então eu tento, na tese mais demonstrado isso, eu tento estabelecer, né, esse tipo de mediação na obra pachutaniana, né? Para dar conta dessa contradição aparente. Né? Ele fala expressamente, né, da determinação pelas relações de produção e, ao mesmo tempo, o livro todo é uma demonstração, né, do vínculo imediato da circulação com o direito. Então eu tento mostrar também, e que suporte essa minha conclusão, é uma análise que eu faço do Estatuto da Mercadoria do Capital do Marx. Eu tento mostrar, apoiado em alguns autores italianos, leitores do Capital, Maria Tronchetti, Alberto Lagrasse, eu tento mostrar que a mercadoria só é propriamente mercadoria, né, quando ocorre a etapa da substituição real do trabalho ao capital. Nessa etapa é que o trabalho abstrato se torna materialmente efetivo, né? E, portanto, é possível que a mercadoria, né, ganhe uma universalidade, um caráter abstrato que ela não tem quando é só o resultado da troca mercantil simples. Né? Então, a partir disso, eu tento mostrar que, por causa dessa especificidade da mercadoria, do seu caráter abstrato, na sociedade burguesa, o trabalho abstrato na sociedade burguesa, é que é possível compreender, né, que o Pachucanes possa relacionar a mercadoria com o direito e ao mesmo tempo, estar preso às relações de produção capitalistas especificamente, porque só elas, as relações de produção capitalistas, produzem a mercadoria propriamente como tal. Então eu quero fazer, o livro está esgotado, então não estou pedindo para ninguém comprar. Se vocês quiserem ver depois, lá está bem mediado e melhor explicado o processo público, as mediações necessárias.